Salve nação, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News. Vamos começar aqui mais um corte aqui, pessoal, da Jovem Pan Sport, né? Aonde aqui, pessoal, o Pilhado, né, falou muito aí sobre essa possibilidade do Pedro ir jogar na equipe do Zenit. Então, fica até o final do vídeo. No final do vídeo também vou estar trazendo aqui um resumo, né, do que aconteceu aí nessa entrevista, né, aonde o Pilhado falou. Vamos ver o que ele falou aí, pessoal. Criticou, né, e a equipe do Flamengo também, que tá querendo jogar na Neoquímica Arena e pegar o estado do Corinthians emprestado. Tudo isso aqui no vídeo de hoje. Então já se inscreva aqui no nosso canal, deixa o seu like, que é muito importante, né? Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no canal Mengão News Oficial. Todos os dias vamos estar trazendo aqui react do Flamengo, né? Reagindo aqui o que os comentaristas vêm falando do Flamengo. Então já deixe seu like e vem comigo e bora pro vídeo aqui. Olha aí o Flamengo, velho Vamp. Quando a coisa tá ruim, saiba que ela pode piorar. Saiba que ela pode ir pro buraco. Se tá péssimo, pode piorar. Ele tá olhando o celular, você tá na tela ali. Pode falar. Tô vendo aqui, ó. Ó, vamos lá. 25 milhões, tô vendo aqui, o Pedro, 25 milhões de euros. Pouco espaço no Flamengo, com pouco espaço no Flamengo, Pedro segue na mira de clubes do exterior. Depois do Al Hilal, furo meu. Eu trouxe a informação, modéstia à parte. Não foi para o Al Hilal do Jorge Jesus, poderia ter virado parceiro do Neymar. Será que o Pedro ficou brabo? Foi para a Copa do Mundo os dois, né? Teve proposta de 25 milhões de euros do Al Hilal. Negada. Aí o Benfica depois ofereceu até menos, 18 milhões, se eu não me engano. Negado. O presidente do Flamengo deixou claro, não estou interessado em vender o Pedro. Se quiser comprar, paga a multa. E a multa é de 60 milhões de euros. Agora tem o Zenit. O Zenit da Rússia fez reuniões com o staff do Pedro e acena com a proposta de 25 milhões de euros para tirá-lo do Flamengo. A última resposta do Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, foi: não vou vender o Pedro pelo valor abaixo da multa. Quer tirar o Pedro? Ofereça uma proposta boa para ele e pague 60 milhões de euros para o Flamengo. Essa foi a última posição do Rodolfo Landim quando veio a proposta do Benfica. Será que ele pode mudar de opinião, velho Vamp? Agora, essa crise, vender o Pedro, eu não mudaria, tá? Eu manteria, porque para ter substituto pro Pedro, se ele entrar em boa fase, é dificílimo. Então, os caras estão indo para cima, né? Tá indo para cima e vai mais gente. O Jorge Jesus falou que os maiores jogadores do mundo vão tudo jogar lá na Arábia Saudita, né? Daqui a pouco tá indo também os treinadores. E aí, acho que é uma proposta boa de 25 milhões para o Pedro. Muito bom, 25 milhões de euros. Comprou, foi 16, pessoal, né? Vale Olha o tempo que o Pedro ficou, deu lucro, foi campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, artilheiro, foi para a Copa do Mundo. Não é mau negócio, não. Com todo o problema que ele teve. Aí, pessoal, deixa eu pausar aqui, né? No meu ponto de vista aí, eu acho que é uma mancada do Flamengo, né? Querer se livrar do Pedro. Aonde o cara sempre entrou bem, né? Quando teve a oportunidade ali de ser titular, mostrou um bom futebol, mostrou que é o homem gol do Flamengo. Muitas das vezes sendo mais oportunista do que o Gabigol, né? Apesar do Gabigol ter uma boa, como é que diz? Uma boa passagem pelo Flamengo, né? Ídolo e tudo, né? Conseguiu aí trazer vários títulos para o Flamengo, mas no momento aí, umas 2 temporadas de lá para cá, o Pedro vem mostrando mais futebol do que o Gabigol. Então, se o Flamengo se divide do Pedro, eu acredito que é uma mancada, né? Como o Pilhado falou. Ele em boa fase, cara, é um 9 aí que não dá pra se desfazer só assim não, viu? Eu não acho, não. E aí, Vander? Bom, tem mais um time interessado no Pedro. Os dois maiores mercados que se movimentaram nos últimos tempos foram a Inglaterra e a Arábia Saudita. Os dois. Inglaterra em primeiro, Arábia Saudita em segundo. Não é pouca coisa para todo mundo que fala que futebol é negócio, grandes astros, jogadores, esse negócio todo. Vai ter uma grande exposição, o futebol da Arábia Saudita, muito mais do que tem hoje. Óbvio, muito mais do que tem hoje. E está fazendo contratações inimagináveis. Né? Inimagináveis. Ninguém esperava. Sabe dos estádios maravilhosos, da grana que tem, mas ninguém esperava que no futebol fosse assim. A gente vai voltando aí para a Rádio Jovem Pan, para ficar na rádio e no YouTube. De volta. O presidente Landim mude.
claramente o jogador tem disposição de viver novos ares. Eu não falei que é isso. Pode ser que ele sinta isso, porque se ele sentir, imagino que ele vai tentar fazer negócio. Bom, melhor preço que apareceu, 25 da Arábia Saudita e 25 da Rússia. E o que o Pedro vai ganhar em termos salariais, imagino que se isso fosse verdade, isso é uma historinha. Ele ganharia mais indo para a Arábia Saudita, né? Porque não dá para competir salário da Arábia Saudita, mesmo o ricão, o Zenit lá, com o país em guerra, inclusive. Isso tem que ser pesado nesse momento. E também fechado para outras competições. Na Arábia Saudita existe até a possibilidade de o time do Cristiano Ronaldo, pronto, ou do Neymar, perdão, do Neymar, participar da Liga dos Campeões. É uma proposta que a Liga Saudita vai fazer para a UEFA. Quanto custa a minha vaga? É mais ou menos isso. A gente não sabe. E sabe o peso de dinheiro. Se for por grana, já está participando da Liga dos Campeões. Se for por grana, né? Aí, o que ele pode fazer? Se eu sou o Flamengo, se eu fosse o Flamengo, bom, então a gente vai fechar negócio. Pedro, você quer ir para onde? Se eu fosse, não tenho competência, mas se fosse do staff do Pedro, vai embora para a Arábia Saudita. É isso. Se fosse, se der negócio, se o Flamengo abrir mão, se o Flamengo achar que é o momento dele respirar novos ares, se for e eu fosse do staff, o Chelsea não quer, você então tá, passou já a janela. Olha, então entre Zenit e a Arábia Saudita, vamos fechar com a Arábia Saudita. Ele vai para o palco que está com iluminação aí, com jogadores importantes. Não sei se as coisas diferentes, mas... Não, eu concordo contigo. Primeiro, o Zenit é um clube muito rico, é um Flamengo da Rússia e tal, mas ele... Time do Gás, né? Gás, exatamente, né? Da Gazprom, mas ele não vai cobrir para o Pedro, acho que dificilmente ele cobriria para o Pedro a proposta de um time saudita. Agora, já por sua vez, o Zenit, ele está desesperado para contratar um atacante de altíssimo nível. O Zenit, time da Gazprom, time mais rico da Rússia, pentacampeão nacional, um time acostumado a contar, inclusive, com muitos jogadores aqui da América do Sul, no elenco tem brasileiro, argentino, colombiano e tal. Ele, na temporada passada, negociou o seu artilheiro, o iraniano Asmun, que está lá no Leverkusen, que fazia dupla com o Dziuba, que é 60 milhões de euros, tá bom, mas não vai pagar 60 milhões de euros. Ninguém vai pagar 60 milhões de euros pelo Pedro. Se o Landim continuar com essa postura, o Pedro não sai. Porque ninguém vai oferecer mais de 30 milhões de euros pelo Pedro. Por enquanto, o limite foi 25. O Palmeiras já ofereceu 20 milhões de euros, Al Hilal 25 milhões de euros, Benfica 18 milhões de euros e agora o Zenit 25. Eu acho que o Flamengo não vai mudar de postura. Qual o cenário? E a janela da Rússia fecha no dia 14, tem tempo para negociação. A da Rússia é só dia 14 de setembro. Agora, dificilmente eu acho que o Pedro sai do Flamengo com essa postura do Rodolfo Landim. Qual o cenário que você acha? Eu estou perguntando agora. E então, pessoal, comente aqui na opinião de vocês, né? Será que vai aparecer aí algum queixudo, né? Para pagar essa multa aí do Pedro aí, da equipe do Flamengo, né? De 60 milhões de euros. Como o Pilato falou, né? Acho que é uma multa muito alta aí. Dificilmente alguém vai aparecer para pagar esse valor, né? E olhando aqui, pessoal, nas informações, em torno de 133 milhões ele merece, né? Pedro aceita sair da equipe do Flamengo e é uma venda aí astronômica, né? Fica nas mãos do Rodolfo Landim. Passando por um momento conturbado nos bastidores, a diretoria do Flamengo vem trabalhando para deixar, né, a má fase para trás e tentar ir buscar uns novos ares, né? Também o Pedro aí tentando buscar novos ares, já que está tendo poucas oportunidades com o Sampaoli. A equipe do Flamengo está na final da Copa do Brasil e é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro com 35 pontos, 13 atrás do líder Botafogo. Apesar do resultado dentro de campo não ser dos piores, o rubro-negro não vem passando por uma crise nos bastidores, né, onde registrou 2 casos de agressões em um mês. Com aquela agressão, né, do preparador físico, onde dá um soco ali no Pedro, e também, né, a discussão entre jogadores ali do Gerson e o lateral esquerdo ali, né, o lateral direito da equipe do Flamengo. Então,
É um negócio aí muito difícil, né? Sob o comando do técnico Jorge Sampaoli, o elenco do mais querido não vem conseguindo apresentar um desempenho contundente, além de alguns jogadores importantes para a equipe estarem com um desempenho abaixo. Apesar da má fase extracampo e do desempenho irregular, alguns jogadores do elenco vêm se despertando o interesse de equipes, né, do futebol europeu, aí no caso do Pedro, que já foi sondado pelo Al Hilal, Benfica e agora pelo Zenit, né? Lembrando que o Zenit e o Al Hilal aí foram as duas equipes que ofereceu 25 milhões de euros, cerca de 133 milhões de reais pelo Pedro, né? É um valor aí muito alto, acredito que ninguém vai conseguir também botar um valor acima do que isso aí, né? Então, se o Flamengo estiver disposto a vender o Pedro, esse é o momento. Então, já comente aí, nação, se o Flamengo tem que vender o Pedro ou se tem que segurar o jogador, né? Na minha opinião, tem que manter o jogador, tem que dar minutos para o jogador, né? Lembrando que ele agora vem sendo aí um terceiro reserva, o Luiz Araújo vem tomando aí a vaga do Pedro, né? Quando o Gabigol ali, os últimos 2 jogos, em torno dos 15, 20, 25 minutos do segundo tempo, Luiz Araújo está entrando no lugar do Gabigol. É algo que sempre aconteceu, né? Quando acontecia isso, era o Pedro que entrava na vaga do Gabigol, né? Então o Pedro aí tá perdendo espaço com o Sampaoli. E no meu ponto de vista, isso aí vai sim gerar uma dúvida para o Pedro se ele vai querer permanecer sim ou não na equipe do Flamengo. Então, comente aqui, torcedor, na opinião de vocês. Vocês querem ver o Pedro continuando na equipe do Flamengo? Ou tá na hora aí do Pedro buscar aí uma nova equipe, né? No caso, né, na Europa, que não seja no futebol brasileiro, lembrando que o Palmeiras tem um interesse muito grande aí no centroavante. Então, esse aqui foi o nosso corte de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito, já se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, ative o sininho de notificações e até as próximas informações aí do mais querido do Brasil e do mundo. Lembrando, nação, vamos bater aí uma meta de 100 likes nesse vídeo, eu conto com a sua ajuda e até o próximo vídeo. Fui!